Eu sou pura, ela clama oferecendo sua única defesa. Mas o grito dela não sai dali. Ele dá um passo para trás como se estivesse assustado com o som tão alto emitido por ela. Mas logo contra-ataca com uma pergunta. E o que você acha que veio fazer aqui no meu quarto de hóspede? Um silêncio paira no ar. E ele, que já era viúvo há mais de 10 anos, fixa o olho nela e caminha em sua direção. Para João Augusto, o ar era o mesmo de qualquer outro lugar de luxo no mundo estéril, frio, solitário. Aos 50 anos, ele era um titã forjado no aço e no concreto de São Paulo. Um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua solidão. As capas de revistas de negócios o chamavam de visionário, as colunas sociais de o viúvo mais cobiçado do Brasil. Ele se via apenas como um homem cansado, assombrado pelo fantasma da mulher que amou e que a vida lhe roubou uma década atrás. As mulheres de São Paulo eram uma caçada previsível. Elas usavam vestidos como armaduras e sorrisos como armas, todas competindo pelo prêmio de passar uma noite em seus lençóis de 1000 fios. Elas não queriam seu coração, apenas a gravidade de seu nome. E ele, em sua amargura, lhes dava o que queriam, em trocas vazias que apenas aprofundavam o abismo em sua alma. Foi o esgotamento dessa farsa que o empurrou para este refúgio nordestino, um lugar onde seu sobrenome não abria portas, apenas pagava a conta. Ele não veio descansar, veio se esconder. Calçou seus sapatos de couro italiano, uma ofensa à areia fina e branca que o esperava, e caminhou pela praia. O sol era impiedoso. A luz refletia no mar azul turquesa, com uma intensidade que feria os olhos. Ele ignorou os casais e as famílias, focando no horizonte, buscando um vazio que espelhasse o seu. Foi então que os viu. Não foi uma visão, mas um quadro vivo da necessidade, pintado sob a sombra esparsa de um coqueiro. Um homem de pele escura e braços fibrosos quebrava castanhas com a precisão nascida da repetição. Uma mulher com o cansaço gravado no rosto separava os frutos. E com eles uma moça. João parou. Ele, que estava acostumado à beleza fabricada, aos rostos esculpidos por cirurgiões e maquiadores, sentiu-se genuinamente desarmado. A beleza daquela jovem era da terra. O cabelo, um rio negro e espesso, caía livremente pelas costas. A pele, de um tom de canela dourada, parecia brilhar sob o sol. Ela se movia com uma graça contida. Seus braços finos, mas fortes, trabalhando com uma concentração que a isolava do mundo. Ela era Ana, tinha 20 anos, embora houvesse em seus olhos uma maturidade que a idade não explicava. Era a resignação de quem nunca teve o direito de sonhar. Movido por um impulso que não compreendia, ele se aproximou. O cheiro das castanhas torradas misturou-se com o sal da maresia. Ele não disse nada, apenas observou o trabalho por um momento. O pai de Ana, sentindo a presença imponente do estranho, parou e o olhou com desconfiança. Bom dia, senhor. Gostaria de comprar, disse João, a voz grave soando deslocada naquele cenário. Ele não pechinchou. Pagou com uma nota alta por um pequeno saco de castanhas e fez um gesto para que ficassem com o troco. Viu a faísca de surpresa e gratidão nos olhos do homem. Viu a mãe de Ana baixar a cabeça, um misto de vergonha e alívio. Mas foi o olhar de Ana que o prendeu. Ela o encarou por um único segundo e ele viu tudo: orgulho, medo, curiosidade e uma profunda e insondável tristeza. Foi um olhar que o despiu de seu dinheiro e de seu poder, vendo apenas o homem. Ele se afastou, voltando para o luxo estéril de seu bangalô. O sabor da castanha quente e salgada em sua boca era real. Terreno, uma contradição com a vida artificial que levava. Tentou dizer a si mesmo que era apenas uma cena pitoresca, uma distração momentânea da sua rotina de tédio. Mas a imagem daquela moça, sua beleza selvagem e seus olhos tristes, ficou tatuada em sua retina.
Pela primeira vez em 10 anos, algo havia perfurado sua armadura. E João Augusto, o homem que controlava impérios, sentiu a aterrorizante sensação de perder o controle de seus próprios pensamentos. O sol da manhã seguinte encontrou João Augusto na varanda de seu bangalô, uma xícara de café intocada esfriando sobre a mesa. Ele não havia dormido. A noite fora um longo duelo entre o cinismo que o governara por uma década e a imagem insistente de uma jovem na praia. Ele se sentia um intruso em seus próprios pensamentos. A tranquilidade daquele paraíso, que ele viera buscar, havia sido estilhaçada não por um barulho, mas pelo silêncio nos olhos de Ana. Ele tentou racionalizar. Era a beleza dela? Sim, inegavelmente. Mas era mais. Era a tragédia silenciosa de uma vida que parecia já ter seu fim escrito antes mesmo do começo. Era um desperdício que sua mente, acostumada a otimizar ativos e maximizar potenciais, simplesmente não conseguia aceitar. Ele se levantou, a decisão tomada. Não era um plano, era um impulso, uma força que o puxava de volta àquela praia. Vestiu-se com o mesmo cuidado de quem vai para uma reunião de diretoria, mas seu destino era apenas uma mancha de areia sob um coqueiro. Ao se aproximar, a cena era idêntica à do dia anterior, um retrato imutável da labuta. Mãos calejadas pelo trabalho duro, uma família que se alimentava com o pouco que tinha. O som da pedra contra a casca da castanha era o metrônomo daquela existência. Desta vez, ele não parou para observar. Caminhou diretamente até Manuel, o pai de Ana. Bom dia, disse João, sua voz firme. Eu compro tudo. Manuel piscou, sem entender. Tudo o que, senhor? Tudo o que vocês têm. As castanhas de hoje. O espanto no rosto do homem foi total. Ele gaguejou um valor, quase um pedido de desculpas pela audácia. João tirou um maço de notas do bolso, contou uma quantia que era visivelmente o dobro do que fora pedido e estendeu a Manuel. As mãos calejadas do homem tremeram ao receber o dinheiro. Era a salvação, um milagre inesperado. E foi esse milagre que quebrou a sua compostura. As lágrimas brotaram nos olhos de Manuel, lágrimas de um homem esgotado pela dignidade de lutar uma batalha perdida todos os dias. João começou a conversar com aquele chefe de família que os olhos demonstrava ser tão sofrido. Foi quando o pai de Ana começou a contar a sua história. Senhor, eu não sei como agradecer, disse ele, a voz embargada. Mas este dinheiro, ele acaba, e o amanhã vem de novo. Ele olhou para a filha, que observava a cena de longe, paralisada. A minha Ana, ela já tem 20 anos. É uma moça feita, uma beleza que Deus me deu. Mas o que eu posso oferecer a ela? O que? A mesma vida que eu tenho, quebrar castanhas até as mãos sangrarem? Essa vida de miséria não é futuro para uma beleza como a dela. O desabafo saiu como uma torrente, a confissão de um pai que se sentia fracassado. O coração de João Augusto, que ele pensava ser de pedra, contraiu-se. Era a deixa, a oportunidade que ele viera, consciente ou inconscientemente, buscar. Eu posso oferecer um futuro a ela, disse João, as palavras saindo com um peso que ele mesmo não antecipara. Manuel ergueu os olhos, uma centelha de esperança desesperada brilhando através das lágrimas. Um homem como o Senhor. Por quê? Porque eu vejo nela algo. Ele se conteve e pensou, além de ser a mulher mais linda que já vi. Respondeu João, seu olhar encontrando Diana do outro lado da pequena clareira. Eu posso ajudá-la, mas eu tenho uma condição. O silêncio caiu sobre eles, tão pesado quanto o mormaço do meio-dia. O som das ondas parecia distante. Para que eu possa fazer isso, continuou João, escolhendo cada palavra como uma arma. Ela precisará me visitar no meu quarto, no hotel, todas as noites. E deverá vir sempre bem perfumada e com os cabelos soltos.
Se um trovão tivesse caído do céu claro, o efeito não teria sido mais devastador. O rosto de Manuel se transformou, passando da esperança ao horror e depois a uma vergonha profunda. Ana deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingida. A proposta, despida de qualquer eufemismo, soava como a mais vil das transações. As intenções de um homem rico e muito mais velho que ela querendo uma jovem pobre em seu quarto luxuoso, todas as noites pareciam dolorosamente claras. Senhor, minha filha, ela é uma moça direita. Gaguejou Manuel, a honra lutando contra a necessidade. Eu sei, disse João, e em sua voz não havia malícia, apenas uma certeza inabalável que os confundiu ainda mais. Esta é a minha condição. Confia em mim. A luta interna no rosto de Manuel era uma tortura de se ver. Ele olhou para a esposa, que chorava em silêncio. Olhou para Ana, cujo rosto era uma máscara de pavor e traição, e então olhou para o dinheiro em sua mão. Era o futuro contra a honra, a sobrevivência contra a virtude. Com a voz de um homem que se sentenciava, ele sussurrou: ela irá. Naquela noite, o sono foi um estranho para todos. Para Ana, o pequeno banho com sabão de ervas foi um ritual de sacrifício. O medo era um nó em sua garganta, um frio em seu estômago. No luxo de seu bangalô, João Augusto também não encontrou paz. Ele se deitou, mas sua mente o levou para um sonho vívido. Nele, Ana não usava seu vestido desbotado, mas um de seda que dançava com a brisa. Ela não o olhava com medo, mas com um sorriso que iluminava tudo. No sonho, ele não lhe ensinava palavras, mas a guiava em uma dança sob a lua. Ele sentia o perfume dela, e não era de ervas, mas de uma flor rara. Acordou com o coração batendo forte, a sensação do toque dela ainda em sua pele. Foi uma revelação. Levantou-se antes do amanhecer e ligou para o serviço de quarto. Sua voz era calma e precisa. Preparem uma mesa de café da manhã para 2 no meu bangalô. Frutas frescas, os melhores pães. E coloquem uma única rosa branca em um vaso de cristal na mesa. É para uma convidada, muito importante. Ele não conseguia conter a ansiedade por encontrá-la. Aquela linda mulher de beleza bruta, pele marcada pelo sol, mas que os raios de sol a iluminava e faziam com que ela brilhasse como um tesouro esculpido. Os seus lábios eram perfeitos, como uma amora vermelha, e os melões como frutas maduras e consistentes. Ele se banhou, passou o seu melhor perfume de fragrância amadeirada, perfume com cheiro de luxo e poder. A lua era uma foice de prata fina no céu escuro quando Ana deixou sua casa. Cada passo na areia era pesado, como se seus pés estivessem sendo puxados para o fundo da terra. O hotel erguia-se contra o céu noturno como uma fortaleza de luz e privilégio, um mundo ao qual ela não pertencia e que agora a convocava para o que ela só podia imaginar ser seu sacrifício. Ela se banhara com o sabonete de ervas, mas sentia que o cheiro do medo era mais forte. Vestia seu melhor vestido, uma peça de algodão simples, desbotado pelas lavagens, que agora parecia a mortalha de sua inocência. Ao atravessar o lobby suntuoso, sentiu os olhares dos outros hóspedes sobre si. Eram olhares que a mediam, a desvalorizavam. A garota pobre da vila no templo dos ricos deve estar aqui para... Ela manteve a cabeça baixa, o coração batendo um ritmo de pânico contra suas costelas. O corredor que levava ao bangalô de João parecia infinito. Quando finalmente parou em frente à porta de madeira maciça, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu bater. Ele abriu quase que imediatamente, como se estivesse esperando atrás da porta. Estava descalço, vestindo uma calça de linho escuro e uma camisa de algodão branco com as mangas dobradas. Parecia mais relaxado, menos o titã dos negócios e mais um homem em sua casa. Mas para Ana, isso tornava ainda mais perigoso.
O quarto era vasto, iluminado por uma luz suave e âmbar. A brisa do mar entrava pela porta da varanda aberta, balançando as cortinas leves. O cheiro dele, uma mistura de maresia e uma colônia cara e amadeirada, preenchia o ar. Entre, Ana, disse ele, a voz um barítono calmo que não fez nada para acalmar a tempestade dentro dela. Não precisa ter medo. Ela entrou como um bichinho aquado, parando a poucos passos da porta, pronta para fugir. Seus olhos corriam por todo lugar, menos para ele. Ela via a cama enorme, os lençóis brancos impecavelmente arrumados, e seu estômago se revirou. Era ali, seria ali. Ele se aproximou lentamente, sem dizer uma palavra. O silêncio era uma tortura. Ana podia ouvir seu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Quando ele ergueu a mão, não para agarrá-la, mas talvez para indicar a poltrona ao lado, o instinto de sobrevivência dela explodiu. O medo, contido por horas, rompeu todas as barreiras. Um grito agudo e desesperado rasgou o ar. Não, foi o som de puro pavor. Ela se encolheu, cobrindo o rosto com as mãos. Por favor, não me toque. Ela implorou, a voz quebrada por soluços. Eu sou pura. Por favor, Senhor. Eu sou pura. O grito o paralisou. João Augusto, um homem que derrubava concorrentes e construía impérios com a frieza de um general, ficou absolutamente imóvel. O som daquele terror genuíno foi um choque físico. Em seus negócios, ele estava acostumado com o medo, mas era um medo calculado, o medo de perder dinheiro, de perder poder. Aquilo era diferente. Era o medo de uma alma encurralada. E naquele instante o grito da donzela revelou a ele o seu maior segredo. Um segredo que ele mesmo havia enterrado sob 10 anos de luto e cinismo. O viúvo bruto ainda possuía um coração capaz de sentir um instinto protetor avassalador. O desejo que sentiu não era de tomar, mas de cuidar, de acalmar aquela tempestade. Ana, disse ele, a voz incrivelmente suave. Ele recuou um passo, mostrando que não era uma ameaça. Olhe para mim. Dos olhos dela desciam lágrimas. Hesitante, ela espiou por entre os dedos. Viu em seu rosto não a luxúria que esperava, mas um espanto genuíno, uma preocupação que a confundiu. Eu não a chamei aqui para isso, ele disse. E cada palavra era um juramento. Eu nunca, jamais, a machucaria. Eu lhe fiz uma promessa. Eu disse que iria ajudá-la. Ele se virou e caminhou até uma escrivaninha. Pegou um livro de capa dura. Era um livro infantil, com ilustrações vivas e letras grandes. Ele havia ido nas livrarias da cidade e preparado todo o material. Ele o estendeu na direção dela. Eu não minto, Ana. O medo dela começou a ceder, dando lugar a uma perplexidade atordoante. Ela baixou as mãos, as lágrimas ainda traçando caminhos em seu rosto. Ele apontou para uma poltrona. Sente-se, a aula vai começar. Mecanicamente, ela obedeceu. Sentou-se na beirada da poltrona, o corpo ainda tenso. João puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, abrindo o livro no colo. A primeira página tinha uma letra enorme e colorida. Isso, disse ele, apontando, é a letra Iana, Iana, e a ensinou a traçar a forma da letra no ar com o dedo. A voz dele era paciente, guiando-a através dos primeiros sons das primeiras formas. E no santuário daquele quarto de hotel, onde ela esperava encontrar a perdição, Ana encontrou o alfabeto. Quando ele julgou que já era o suficiente por uma noite, ela se levantou para sair, a mente girando com uma mistura de alívio, vergonha e uma faísca de algo que ela não ousava nomear, esperança. Ao deixar o hotel e mergulhar de volta na escuridão familiar da vila, uma figura emergiu das sombras. Era Marisa, uma vizinha que trabalhava na lavanderia do hotel e cuja língua era tão afiada quanto um caco de vidro. Ela vira entrar e agora a via sair. Ora,
disse Marisa com um sorriso venenoso, o olhar percorrendo o vestido simples de Ana. Pelo visto, o negócio foi bom essa noite. Me diz, Santinha, quanto o ricaço de São Paulo está pagando para colher a sua pureza. A maldade na voz dela era como um veneno que se infiltrava na pele de Ana, manchando a pureza daquela primeira lição com a sujeira da malícia do mundo. Ela fala alto e todos que estavam próximos pararam para ver quem era Ana, a moça que estava ali para atender o empresário. O veneno de Marisa agiu rápido. Na manhã seguinte, a vila que sempre fora indiferente a Ana agora a hostilizava abertamente. Os sussurros a seguiam como sombras, os olhares se fincavam em suas costas como facas. As mulheres que antes a ignoravam agora paravam de conversar quando ela passava, apenas para recomeçar com risadinhas cruéis assim que ela se afastava. A palavra mendida pairava no ar não dita, mas sentida em cada gesto, em cada silêncio. Suas noites com João Augusto, antes uma fonte de terror e depois de esperança, tornaram-se seu único refúgio. Naquele quarto, ela não era a pária da vila. Era uma aluna inteligente, uma mulher cuja mente se abria para o mundo das palavras, um universo onde os julgamentos de seus vizinhos não podiam alcançá-la. Ana não queria ir mais ao encontro de João. Ela ficou 3 dias sem ir, e quando finalmente apareceu no quarto dele, João notou a mudança nela imediatamente. A faísca de alegria que via em seus olhos quando ela conseguia ler uma frase inteira sozinha estava sendo ofuscada por uma névoa de tristeza. Ela se tornara mais quieta, seus ombros ligeiramente curvados como se carregasse um peso invisível. Ele não precisou perguntar. Ele conhecia o mundo e sua crueldade. Ele sabia que a bondade, quando incompreendida, é frequentemente interpretada como pecado. Numa tarde, ele quebrou a rotina. Em vez de esperá-la no quarto, ele a encontrou na entrada do hotel. Ao seu lado, sobre um banco, havia algumas sacolas de papel grosso e elegante com nomes de lojas que Ana jamais saberia pronunciar. São para você, disse ele. Simplesmente, com as mãos trêmulas, ela abriu uma. Dentro, dobrado sobre um papel de seda, havia um vestido de linho branco. Era de um corte simples, quase tão modesto quanto os seus, mas o tecido era de uma qualidade que ela podia sentir apenas com o olhar. Em outra sacola, sandálias de couro macio. E na menor delas, uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, Ana viu um frasco de cristal lapidado, contendo um líquido dourado. Era um perfume francês. Você cumpriu sua parte do nosso acordo, disse ele com um leve sorriso. Veio sempre perfumada com suas ervas. Agora, quero que use o perfume de uma mulher que está descobrindo o seu valor. O coração de Ana transbordou de uma emoção que era um misto de gratidão e pânico. Voltar para casa com aqueles presentes era como jogar querosene na fogueira da fofoca. Mas recusá-los seria uma ofensa ao homem que a estava tratando com uma dignidade que ninguém nunca lhe dera. Ela aceitou. A aula daquele dia já havia terminado e ela foi para casa. Se, ao chegar à pequena rua de terra onde morava, vestindo um vestido novo e carregando as sacolas, foi como se uma sirene tivesse soado. As portas se abriram. Os olhares não eram mais de desprezo velado, mas de acusação aberta. Aí está a prova, gritou uma mulher do outro lado da rua, mostrando os presentes do seu amante. Não tem mais vergonha na cara. As palavras a atingiram, mas desta vez algo dentro de Ana se recusou a quebrar. Ela ergueu a cabeça, abraçou as sacolas contra o peito e caminhou para sua casa sem derramar uma lágrima. Naquela noite, João viu a determinação de aço nos olhos dela e soube que era hora de agir. Ele era um homem de poder, mas que detestava exibi-lo. Sua ação foi cirúrgica, silenciosa e letal. Uma única e calma conversa com o gerente do hotel foi suficiente. Ele soube da fofoca que a funcionaria havia feito. Ele não levantou a voz.
Apenas explicou que a integridade de uma convidada sua estava sendo violada por uma funcionária da casa, que usava informações obtidas no trabalho para difamá-la. Ele sugeriu, polidamente, que tal falha de segurança era inaceitável. Ao final da tarde seguinte, a notícia correu à vila como um choque elétrico. Marisa havia sido demitida. Ninguém entendeu exatamente o porquê. Mas a mensagem foi clara como cristal. A menina pobre tinha um protetor poderoso. Quando Ana chegou ao quarto de João naquela noite, o ar estava diferente. A demissão de Marisa era o assunto de toda a vila. Ela sabia que tinha sido ele. Ele a salvara não só da miséria, mas da humilhação. Ele a defendera. Ninguém, em toda a sua vida, jamais a havia defendido. Ela não se sentou para a lição, parou à sua frente, o coração batendo forte, mas não de medo, de certeza. Obrigada, sussurrou ela. Ele apenas a olhou, seu rosto impassível, mas seus olhos ardiam com uma emoção contida. Vendo nele não o milionário, não o professor, mas o homem, seu protetor, Ana sentiu a gratidão se transformar, florescer em algo mais quente, mais profundo. Naquele momento, todas as barreiras caíram. Ela se aproximou, ficou na ponta dos pés e o beijou nos lábios. João tinha 30 anos a mais que ela, mas era um homem muito bonito além de charmoso. O seu porte físico de atleta, forte, musculoso, ele chamava a atenção por onde passava. Sempre bem alinhado e gentil com as pessoas, cuidadoso, carinhoso, ele era o sonho de toda mulher. Apesar da pureza e ingenuidade, Ana não podia negar o pepino que chamava a atenção, e talvez isso fizesse com que as mulheres de São Paulo brigassem por ele. As suas mãos fortes, grandes e protetoras, foi um toque incerto, o primeiro beijo de sua vida, mas carregado de toda a adoração que ela sentia. João, pego de surpresa, ficou imóvel por um instante, antes de seu autocontrole, forjado em 10 anos de solidão, se despedaçar. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para si, e devolveu o beijo com uma ternura faminta que a deixou sem ar. Quando seus lábios se separaram, ela o olhou, os olhos brilhando. Eu quero ser sua, disse ela, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Não pelo dinheiro, não pelas lições, mas por você. Quero lhe entregar minha pureza, porque meu coração já é seu. A confissão dela foi a rendição final dele. Ele a viu, não como a menina assustada, mas como uma mulher decidida, dona de seu desejo. Ele a ergueu em seus braços, como se ela não pesasse nada, e a levou em direção ao leito. A lição daquela noite não seria sobre palavras, mas sobre a linguagem universal do amor e toque, do corpo e da alma. Ele a amou com a reverência de quem descobre um tesouro sagrado, e ela se entregou com a confiança de quem finalmente encontrou seu porto seguro. Ao amanhecer, ela aninhada a ele, ele sussurrou contra seus cabelos. Isso muda tudo, Ana. Eu prometo a você um futuro, o nosso futuro. Ele a beijou. Com a reverência de um devoto, ele explorou o santuário secreto dela novamente. Cada toque era um verso, escrevendo uma nova canção em sua pele. As respirações se tornaram uma única melodia, um ritmo que nascia na alma. Ela se desfez em entrega, uma flor se abrindo sob o sol mais terno. Ele a acolheu em seu universo, unindo seu silêncio ao sussurro suave dela. Não eram duas pessoas, mas duas marés se encontrando em um fluxo perfeito. O tempo parou, suspenso no ápice onde assentimento ao extremo e a paz se tornam um só. Juntos, eles dançaram a música silenciosa que apenas as almas que se apaixonam conhecem. O mundo se resumiu ao calor, ao cheiro, à pulsação compartilhada. Dois mundos colidindo para, enfim, criar uma nova estrela. Ao som da música que tocava ali no quarto e a brisa da água que se mexia no oceano lá fora, e essa cena se repetiu por várias vezes naquele dia.
Estavam insatisfeitos, precisavam um do outro, o puro amor os alimentava e a dança no ritmo do fogo da paixão os embalava. Mas seria a última noite dele, ali no Ceará, e Ana não podia acreditar que ele iria. O seu amor iria embora, o fogo da paixão em forma de homem voltaria à sua cidade. A sua pele era quente, o seu beijo doce e o seu toque a fazia esquecer de toda a tristeza e miséria que ela já havia enfrentado na vida. Foi quando ele lançou o convite: quero que você venha comigo a São Paulo. Quero que você seja a minha mulher. Você aceita? Ao prantos, aquela leoazinha que antes era tão frágil, rugia como uma leoa decidida e quem sabe o que deseja, e ela diz: sim. Capítulo 5. A partida deles do Ceará não foi uma fuga, foi uma ascensão. João Augusto não levou Ana para São Paulo como um troféu, mas como uma parceira. Ela deixou para trás a menina da praia e, ao aterrissar na metrópole de concreto, começou sua verdadeira transformação. A mansão dele, que poderia ter sido uma gaiola dourada, tornou-se sua universidade particular. Com a mesma determinação com que aprendeu o alfabeto, ela mergulhou nos estudos. Aprendeu línguas, economia e a arte da negociação com o melhor professor do mundo, o homem que a amava e que era rendido a ela. Ele a chamava de leoazinha selvagem. Em um ano, Ana não era mais a protegida de João Augusto. Ela era seu braço direito, sua confidente, uma mulher de negócios e a mulher amante. Fu com uma intuição tão aguçada quanto a dele, mas com uma doçura que ele jamais tivera. Seu primeiro grande ato como uma mulher de poder não foi comprar joias ou roupas, mas dignidade. Sem que João soubesse, pois ele que queria fazer isso, ela usou os lucros de um pequeno investimento que ele a incentivou a fazer e comprou uma casa para seus pais. Não na vila, mas em uma cidade próxima, uma casa com um jardim, quartos para todos e uma cozinha onde sua mãe poderia cozinhar sem se preocupar com o dia de amanhã. Ela os visitou, entregou a chave e disse: isso não é um presente. É a devolução de todas as noites de sono que vocês perderam se preocupando comigo. Pela primeira vez, ela viu seu pai, o homem forte quebrado pela vida, chorar de pura alegria. Pouco depois, veio a notícia que transformou o império de João em um verdadeiro lar. Ana estava grávida de gêmeos. O homem que se blindara contra o mundo por uma década desmoronou. Ele a abraçou, chorando contra sua barriga, um choro de redenção e felicidade avassaladora. Você não entende, Ana, ele sussurrou, a voz embargada. Eu era um homem oco, um fantasma na minha própria vida. Você chegou e preencheu cada espaço vazio. Você me deu um motivo para respirar de novo. Eu te amo de um jeito que achei que nunca mais seria possível. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Em uma de suas viagens ao Ceará, agora como uma empresária elegante, Ana soube que o hotel de luxo, o palco de seu maior medo e de sua maior revelação, estava à venda. Foi ela quem teve a visão. Nós vamos comprá-lo, João, disse ela, não como um pedido, mas como uma afirmação. Aquele lugar não será mais uma memória de medo. Será um monumento do nosso amor, um lugar que dará oportunidades para as pessoas da minha terra. E assim fizeram. Enquanto supervisionava as reformas do hotel, agora deles, Ana viu na praia uma cena que era um espelho de seu próprio passado, uma menina pequena, magra e sozinha, lutando para sobreviver. Descobriu que era órfã. Naquela mesma noite, ela olhou para João e nenhuma palavra foi necessária. Eles não estavam apenas adotando uma criança, estavam resgatando uma memória, quebrando um ciclo de miséria. Deram à menina não apenas um lar, mas o sobrenome e o futuro que Ana um dia sonhou. Os anos que se seguiram foram uma sinfonia de felicidade. Os gêmeos, um menino e uma menina, encheram a mansão de risos. A filha adotiva tornou-se a irmã mais velha protetora.
E como a prova final de que o amor deles era uma fonte inesgotável, Ana engravidou novamente. Eles construíram uma família não sobre a base da riqueza, mas sobre a fundação do respeito, da cura e de segundas chances. O viúvo bruto, que um dia se escondeu do mundo, tornou-se um pai e um marido devotado. E Ana, a donzela que um dia gritou de pavor, tornou-se a matriarca de um clã, uma mulher que aprendeu que o verdadeiro poder não estava no dinheiro que se tem, mas no amor que se é capaz de dar e de inspirar. Quando um homem realmente ama uma mulher, ele não vê só a curva que o olhar quer. Ele enxerga a alma, a força e a cicatriz. E em seu abraço encontra seu país. Ele não a cala para impor sua razão. Ele escuta a voz do seu coração. Torna-se a muralha contra toda a dor e o jardineiro que cultiva a sua flor. Ele não a prende em uma gaiola dourada. Ele lhe dá asas para a longa jornada. Celebra suas vitórias como se fossem suas e a admira sob todos os tipos de luas. Ele não aponta os erros que ela cometeu. Ele beija as marcas que a vida lhe deu. Seu amor não é posse, não é um contrato. É um porto seguro, um eterno fato. Quando um homem ama com a força de um rei, a mulher ao seu lado se torna a sua lei, sua rainha, seu mundo, sua inspiração, a mais perfeita e bela criação. Em breve estarei lançando as 10 histórias que nunca contei aqui. Se você vai me prestigiar nesse lançamento, escreve sim nos comentários. Paixão. Cada palavra foi pensada para celebrar o poder do amor verdadeiro, que transforma, cura e nos dá esperança. Se você se emocionou com a jornada de Ana e João Augusto, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. E quero te convidar para algo ainda mais especial. Entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está fixado no primeiro comentário. Lá, podemos conversar mais de perto e você pode me contar o que sentiu ao ouvir essa história. Sua opinião é o que me inspira a continuar. Muito obrigada pela sua companhia e te vejo no próximo romance. Tchau.